Olá pessoal, hoje vamos resolver essa questão aí e eu sugiro agora você pausar o vídeo porque é uma questão muito boa de se pensar. Pensa um pouquinho nela que agora a gente vai para a solução. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ler o enunciado. Prove que essa expressão maluca é um número racional. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar nome às coisas. Então, vamos chamar a expressão do meio, que é a expressão dessa daqui. Então, vamos chamar A disso daqui. E B a que está no meio da outra coisa, né? Então, menos 3 mais... O que a gente quer, na verdade, é provar que... Na verdade, vamos dar nome às coisas, né? Então, vamos, na verdade, chamar A dessa raiz cúbica e B dessa raiz cúbica, certo? Então, o que eu fiz foi, na verdade, só pegar esse cara daqui, chamar de A, e esse cara todo aqui, chamar de B. Agora, o que a gente vai fazer depois disso é ver relações envolvendo A e B. A primeira delas, que é A ao cubo mais B ao cubo. Eu vou cortar aqui as raízes, vai ficar 3 mais... Na verdade, menos B ao cubo. Vai ficar 3 mais 9, mais 1, 2, 5 sobre 27. Menos... Aí vamos lá. Menos 3 mais raiz quadrada de 9 mais 125 sobre 27. Certo? Percebe então que esse cara vai cortar e com o resultado vai ter 6, tá? Então, olha que barato, a gente já sabe então que A ao cubo menos B ao cubo é igual a 6. A gente quer provar que A menos B é um número racional. O que isso sugere pra gente? A gente tem A ao cubo menos B ao cubo um número racional. A gente pode tentar quebrar A ao cubo menos B ao cubo como A menos B vezes A quadrado mais AB mais B quadrado, que é o que a gente vai fazer em seguida. Então, segundo passo, escreva A ao cubo menos B ao cubo como se fosse A menos B, que é a nossa expressão x. Então, o valor disso aqui é x, multiplicado por um A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Logicamente, aqui tem parênteses. Certo. E agora? Bem, a gente já sabe que o valor disso é 6. Então, se a gente provar que o valor disso é racional, consequentemente, o valor de x vai ser racional. Porque chamando isso aqui de y, então o valor de x vai ser igual a 6 sobre y, que vai ser racional se y for. Então, basta a gente calcular o valor de y. E vamos fazer isso. Só que percebe que o a ao quadrado é um pouco estranho, porque eu tenho uma raiz cúbica elevada ao quadrado, né? Então isso pode parecer um pouco estranho de início, mas olha que barato. Vamos calcular a vezes b primeiro. Então, para calcular a ao quadrado mais b mais b ao quadrado, vamos começar pelo a vezes b. Então vamos aqui, a vezes b. Isso daqui eu vou botar a raiz cúbica todo mundo em evidência. Eu vou fazer o produto individual. Então 3 mais raiz de 9 mais 1 sobre... menos 3 mais... Isso aqui com raiz cúbica, né? Isso daqui vai ser exatamente igual... Deixa eu só chegar um pouco o papel para cá. Isso daqui vai ser igual... Percebe que isso aqui é uma diferença de quadrados? Porque eu tenho 3 mais alguma coisa, menos 3 mais alguma coisa. Então, como se fosse isso, menos 3. Então, isso aqui é a raiz cúbica desse cara ao quadrado. E olha só que barato, a gente tirou a raiz. Então, fica mais 125 sobre 27 menos 3 quadrado, que é 9. Então, olha que legal. Eu vou cortar o 9 aqui. E, como consequência, eu vou obter raiz cúbica 125 sobre 27, que é conhecido como 5/3. Então, a gente já conseguiu calcular o A vezes B. Enfim, de volta para a questão. E o que a gente tem agora? Eu pensei um pouco aqui, na verdade a gente pode fazer um pouco diferente, mas com a mesma ideia. Então, só relembrando, A é esse número daqui. B é esse daqui. E a gente quer provar que A menos B é um número racional. Então esse aqui é o nosso objetivo, tá?
E como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. É a mesma ideia, só que dessa forma um pouco diferente. A gente vai escrever a expressão inteira em função de duas coisas. Bom, antes você deve lembrar que a gente provou que A vezes B é 5/3. Que em resumo é só fazer uma diferença de quadrados e vai ficar 125 sobre 27, que vai cortar com raiz cúbica, vai dar 5/3. E agora a gente pode escrever a expressão A ao cubo menos B ao cubo, que a gente sabe que é igual a 6. Né? Por um lado, isso aqui então, se iguala a 6, justamente porque eu estou levando ao cubo, eu estou cortando a raiz e cancelando o sistema, vai ficar 3 menos menos 3, que é 6. E por outro lado, isso aqui é A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Que isso aqui é A menos B vezes. Agora vai lá. A menos B ao quadrado mais 3 vezes AB. Porque você deve lembrar que A menos B ao quadrado é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então falta só acrescentar 3AB aqui para dar certo. Tá? Então, vamos lá. Temos aqui um 6 igual ao nosso AB. Vamos dar o nome ao AB, vamos chamar ele sei lá, vamos chamar ele de D, por exemplo, de diferença. Então vai ficar D vezes D ao quadrado. E, incrivelmente, 3AB a gente sabe que é 3 vezes 5/3, que é 5. E aí, olha que barato. Eu tenho uma equação do terceiro grau em função de D. D ao cubo menos 5D menos 6 igual a 0. E aí vem uma parte interessante. A gente quer achar as soluções dessa equação e a gente sabe que o valor de A menos B é necessariamente alguma dessas raízes, porque a gente viu que ele satisfaz essa equação. Mas e se isso aqui só tiver uma raiz real? De fato, D, que é a diferença desses caras, é real. Porque esses caras, raízes cúbicas desses caras estão bem definidos. Estão bem definidas. Então, D a gente sabe que é alguma raiz real, mas qual delas? Porque isso aqui pode ter no máximo 3 raízes reais. Pode ser a primeira, a segunda, a terceira. Só que nesse caso, isso aqui vai ter uma única raiz real. E como consequência, D só pode ser um único valor. E vamos ver por quê. De cara, a gente percebe que D igual a 1 é uma raiz dessa equação, desse polinômio. Por quê? 1 ao cubo menos 5 vezes 1 menos 6. Aliás, desculpa, mais. Aqui é mais 5D, então por causa disso, então 1 ao cubo mais 5 vezes 1 menos 6 é igual a 0. Então 1 é raiz. Toda vez que você tiver um polinômio que tem uma raiz, você pode fatorá-lo como D menos 1, D menos essa raiz, vezes algum outro polinômio. Então nesse caso a gente vai escrever isso aqui como D menos 1 vezes algum outro polinômio que a gente vai descobrir. E a gente pode descobrir esse polinômio, então é uma coisa assim, mais alguma coisa, e a gente pode descobrir isso através do algoritmo de Brillouin. Então o que a gente faz? A gente pega os coeficientes, que no caso dessa expressão aqui, a gente bota desse lado o cúbico é 1, o quadrático é 0, o linear é 5 e o constante é 6, menos 6. A raiz que eu quero é 1. E o algoritmo é o seguinte, abaixa esse daqui, multiplica por esse e soma. O resultado eu ponho abaixo e repito o procedimento. Então, no caso, 1 abaixa, 1 multiplica por 1, 1. Soma 0, resultado 1. 1 vezes 1, 1. Mais 5, 6. Abaixa 6, 1 vezes 6, menos 6, 0. Tem que dar 0 no final porque é uma raiz. E a gente tem que, então, esses são os coeficientes do polinômio. Que desse aqui daqui. Então vai ficar 1 vezes D quadrado, 1 vezes D e mais 6. Então isso daqui é D ao cubo menos 5D menos 6. Tá? Então, a gente sabe que 1 é uma raiz e as outras raízes são necessariamente raízes desse polinômio. Só que o que acontece é que esse polinômio aqui, D ao quadrado mais D menos mais 6, não tem raiz real. Porque se você for tirar o delta dele, a gente sabe que a condição necessária e suficiente para uma equação quadrática ter solução é o delta ser maior ou igual a 0. Se o delta for 0, ele tem uma solução, uma raiz dupla. Se o delta for maior que 0, vai ter necessariamente duas. Então a gente tira o delta, é 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6, que é menos 23, que é menor que 0. Então, em conclusão, esse cara daqui só tem uma raiz real. E a gente sabe que a diferença, que é o nosso valor, que a gente quer provar que é real, que é racional, satisfaz ser raiz dessa equação. Logo, só pode ser esse valor mesmo. Então, em conclusão, D igual a 1. Então, ou seja, a gente não só prova que esse cara é... Opa, calma, peraí. Então, a conclusão é que D tem que ser necessariamente igual a 1. Então, conclusão.
A gente viu que o D, que é o valor de A menos B, é raiz de uma equação de terceiro grau e que essa equação de terceiro grau só tem uma raiz real. Então só pode ser ela, tá? Então essa é a solução da questão e que a gente prova, aliás, que o cara é inteiro, não só racional.